Vamos abrir mais uma vez 2 Timóteo capítulo 3. Hoje nós queremos dar continuidade ao trabalho de Lutero na Alemanha e o efeito primário que a reforma protestante na Alemanha trouxe para a sociedade comum. Então houve um efeito cuja grandeza não apenas transformou a Alemanha, mas que afeta a nossa vida até hoje, e nós não poderíamos deixar Lutero sem de verdade tocarmos nesse assunto, não é? Nós dizemos para os irmãos que um dos grandes privilégios da reforma é nós podemos dizer para os irmãos, vamos abrir a palavra em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, e poder ler isso no português brasileiro. Isso deve-se ao trabalho daqueles homens que clamaram para que cada povo pudesse ter a palavra de Deus traduzida na sua própria língua, para que cada cidadão pudesse ouvir Deus falar pessoalmente com ele a partir das Escrituras. Domingo passado falamos da ceia do Senhor. Então o privilégio que nós temos hoje parece uma coisa tão simples, parece até um ritual da igreja, mas traz sobre si uma mensagem poderosa. Como o Paulo diz na sua carta aos Coríntios: todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai. A palavra ali é querigma, não é? Nós fazemos uma proclamação oficial em nome do nosso Rei e Senhor, sem abrir a nossa boca para dizer uma só palavra. A ceia transmite verdades espirituais profundas, e o fato de nós podermos ter o privilégio de comer o pão e beber o cálice, isso ainda mais. E nós devemos isso aos nossos irmãos reformadores. Foi a partir do trabalho dele, de retorno às Escrituras, tendo como fundamento da salvação a graça e a aplicação da salvação por meio da fé no Evangelho, que nós fomos convencidos pelo Espírito Santo a reconhecer que tudo que diz respeito à nossa espiritualidade, salvação, caminhada, santificação, a entrada no reino eterno no final, glorificação e comunhão eterna com Deus, deve-se ao fato do Filho de Deus vindo a esse mundo e realizado a obra que Deus o enviou para realizar, e consumado a obra de tal maneira que a justiça de Deus foi satisfeita por nós, fomos livres do pecado, da culpa do pecado, do castigo do pecado, e agora podemos viver em comunhão com Deus ainda nesse mundo, e viveremos em comunhão eterna. Mensagem essa que era pregada na era medieval de uma maneira um pouco diferente. Então hoje nós queremos falar de um efeito no âmbito secular que se tornou necessário para que os benefícios espirituais procedentes da reforma pudessem de verdade encontrar o sucesso que deveria ser estabelecido. Então 3, 16 e 17 diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e pedir que o Senhor venha ser conosco, Senhor. Que nessa noite o Teu Santo Espírito, Senhor, não apenas nos ajude a olhar para a Tua palavra, Senhor, ó Deus, que será apresentada em uma ou outra parte, Senhor, da apresentação que nós vamos fazer essa noite, mas também que Ele nos ajude a ver a Tua mão poderosa conduzindo a história, Senhor, ó Deus, e usando a Tua igreja, Senhor, usando o Teu povo, usando homens normais, a fim de que esses homens, ó Deus, se tornassem instrumentos para abençoar a sua época e abençoar a nossa vida. Por isso, pedimos que o Senhor nos faça compreender que instrumentos o Senhor utilizou a fim de que, ó Deus, o Teu nome pudesse ser proclamado, a Tua palavra pudesse ser proclamada, a Tua verdade pudesse ser anunciada, Senhor, em tantos lugares, Senhor, e abençoada e alcançada a vida de tanta gente. Por isso, que o Senhor venha ser conosco, Senhor, que o Senhor venha ser com a minha vida, venha ser com a vida dos Teus filhos e filhas, nós te pedimos,
Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo aqui, nós estivemos falando isso algumas semanas atrás, nesse texto, ele apresenta o processo pelo qual a palavra de Deus torna claro as trevas em que o mundo se encontra e conduz um pecador a caminhar na luz. Ele diz que toda a palavra de Deus inspirada, que de verdade foi aquela palavra que foi pronunciada ou por homens escritas, movidos pelo Espírito Santo, que foi inspirada por Deus, ela é proveitosa primeiro para anunciar a verdade. Então, se alguém quer conhecer a verdade acerca de valores espirituais, de doutrinas que dizem respeito à vida eterna, do que diz respeito ao conhecimento de Deus, do seu reino, de tudo aquilo que Ele está fazendo, como Ele está fazendo e o que espera o seu povo no final, e como os pecadores podem encontrar esse caminho, então não existe outro lugar onde a verdade possa ser encontrada a não ser nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Então, Paulo aqui está se referindo de maneira mais direta ao Antigo Testamento, principalmente porque o cânon do Novo Testamento não havia sido fechado, mas à medida que nós vamos lendo o Novo Testamento, nós descobrimos que os escritos do Novo foram colocados em pé de igualdade com as Escrituras do Antigo Testamento. Então, nesse sentido, toda a Escritura inspirada, primeiramente, ela é proveitosa para ensinar, para mostrar a verdade. Quando a verdade é apresentada, a segunda é que, por intermédio da verdade, o pecador, o ouvinte, é convencido dos seus erros que ele tem cometido diante de Deus. Então, ela apresenta a verdade, convence do erro. O terceiro padrão mostra o caminho que essa pessoa deve seguir e, na instrução, mostra como essa verdade e esse caminho pode ser vivido. Então, na palavra de Deus, nós encontramos os ensinamentos que nos habilitam a compreender todo o caminho através do qual Deus quer que nós corramos, como diz o escritor aos Hebreus, a carreira que nos está proposta. Então, a ênfase aqui é através da palavra de Deus que Ele produz as transformações que levarão um pecador que andava nas trevas agora a ser um justo, ser um redimido que caminha em direção à sua luz. Há poder na palavra de Deus para isso. E esse era o grande fundamento dos reformadores. Eles acreditavam piamente que não era por nenhum outro artifício que a igreja seria conduzida à santificação, não era por outro meio que o pecador perdido iria encontrar salvação, a não ser pela palavra de Deus. Tanto que um lema que é muito atribuído a Lutero, e aí a gente historicamente tem alguns problemas, porque outros historiadores atribuem a Spurgeon, mas normalmente é atribuído a Lutero. Lutero dizia que o Evangelho é como um leão que está preso na jaula. Você só tem que soltá-lo, ele vai fazer o que ele tem que fazer. Você não precisa fazer aquilo que o Evangelho vai fazer, e nem pode. Só o Evangelho pode transformar um vil pecador no santo de Deus, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16. Então eles tinham plena consciência de que só precisavam pregar e ensinar, e a palavra de Deus realizaria o que fosse preciso. Esse foi uma das palavras de Lutero quando foi confrontado acerca da revolução que ele causou no meio da Igreja Católica medieval, literalmente dividindo a igreja. Alguém tentou acusá-lo de ser um rebelde e ele disse: eu não fiz nada, eu só preguei sermões e escrevi livros. A palavra de Deus fez tudo. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu citei isso aqui, do pastor Max Lucado. Ele é um escritor de muitos livros pela CPAD, e ele conta que uma pessoa foi ao seu gabinete pedir conselho, e ele expôs as lutas que ele estava passando, e depois dele falar de todos os dilemas e de todas as lutas que ele estava passando, ele perguntou ao pastor Max Lucado como é que ele poderia vencer aquilo. O pastor Max Lucado se levantou, pegou uma Bíblia, deu para ele e disse: vá para casa e leia.
E aquele homem olhou espantado e disse para ele: mas o senhor escreveu tantos livros, será que nenhum livro seu poderia me ajudar? Ele pegou a Bíblia, entregou na mão dele e disse: se esse livro não lhe ajudar, não tem escrito o meu que possa fazer. Então esse era o grande trunfo dos reformadores. Eles acreditavam que a palavra de Deus cumpriria o propósito para o qual ela foi enviada. Se não mudou, é porque não está se pensarmos em João 10 e tudo aquilo que a gente tem escrito, não é de Deus. Se não mudou, não é ovelha do rebanho. Se não entendeu o que está escrito, a ponto dessa palavra mudar a situação, pode ser porque não seja eleito, e aí existe uma série de colocações bíblicas que expõem o estado de depravação em que o pecador se encontra. Então, os reformadores, eles criam que a Bíblia, a palavra de Deus, e só ela, sendo conhecida pelos povos, traria uma mudança radical a eles. E aí nós temos aqui, já na Reforma Protestante, uma abertura extraordinária. E mais uma vez temos o trunfo das Escrituras tendo sido traduzidas para a língua do povo. Agora, de que adianta uma Bíblia traduzida para um povo que não sabe ler? Então a Reforma não apenas ela simplesmente rompeu aquele estado de escravidão espiritual que os fiéis tinham com a Igreja Católica e com os ensinamentos antibíblicos que eram tornados conhecidos aos fiéis, mas também ela abriu as portas para um movimento que afeta a nossa vida até hoje, que é o estímulo à educação. Havia um teólogo católico que nós citamos ele na semana passada, e na semana retrasada, tanto influenciando Zwinglio, como de alguma maneira por força do movimento influenciando Martinho Lutero, que era Erasmo de Roterdã. E Erasmo de Roterdã, ele, mesmo sendo teólogo católico, ele fez uma análise do sistema de ensino que era controlado pelo catolicismo medieval. E ele disse o seguinte acerca do modelo escolar administrado e fiscalizado pelo catolicismo medieval do século XV. Ele diz que o modelo escolar era estático, formado pela memorização e repetição de conceitos, sendo altamente disciplinar e controlado pelos princípios católicos. Ou seja, não havia a intenção de levar os estudantes a aprender, mas sim havia o propósito de implantar na mente deles aquilo que era conveniente para que a igreja pudesse exercer a autoridade e o domínio que ela exercia sobre os fiéis. Imagine, naquela época, se você surgisse e dissesse: eu descobri tal coisa, e isso fosse contra aquilo que a igreja pregava, você ia parar numa fogueira. Houve um dos cientistas do movimento das ciências modernas, eu acho que foi o Galilei, que ousou pronunciar que a Terra era redonda. E sob a ameaça de anátema, ele teve que voltar atrás da sua afirmação. Porque naquela época se cria que a Terra era reta e chegava em um determinado ponto, você caía no abismo e sumia. Então, nesse sentido, não era só problema de princípio espiritual, mas a igreja, ela determinava até aquilo que as pessoas deveriam crer em termos científicos. E esse foi o grande combustível que fez com que surgisse no século XVII, final do século XVI e XVII, aquele movimento que foi denominado iluminismo, que simplesmente fez a separação entre religião, ciência e razão.
E até hoje, se você vai numa universidade e tenta falar do nome de Deus, ou numa universidade não, pode ir numa sala de aula de um colégio, você será repreendido, porque o colégio existe para ensinar o pensamento científico e não religioso, porque religião e ciência são coisas totalmente contraditórias. Mas por que nós dizemos que foi o combustível? Porque foi descoberto e provado que boa parte daquilo que a igreja sustentava como conhecimento científico não era verdadeiro. E como consequência disso, eles colocaram a religião toda no mesmo pacote e rejeitaram tudo de uma vez só. Então Erasmo de Roterdã, ele chega a dizer que simplesmente era um ensino que não estimulava ao pensamento, não estimulava as pessoas ao raciocínio crítico acerca daquilo que eles estavam aprendendo. E aí a conclusão dele foi que esse tipo de educação impedia o desenvolvimento da capacidade crítica e atividade dos educandos. Então ele simplesmente não levava os alunos a mais nenhum passo em relação àquilo que eles estavam aprendendo, né? Essa é a grande mentalidade do ensino superior. Então o ensino superior ele não tem como propósito ensinar você coisas que simplesmente você aprendendo vai ficar lá. Mas, na verdade, a metodologia do ensino superior ela tem como propósito incentivar você, a partir do que você aprendeu, a produzir coisas novas. E não implantar pacotes sobre os quais você vai estar sustentado. Então, sempre há esse estímulo e não havia na época. E a parte do limite de pessoas que tinham acesso ao ensino, a maioria das pessoas eram analfabetas. Elas não sabiam ler. E aí, o grupo que procedeu da reforma protestante na Alemanha, que foram chamados de evangélicos, e são evangélicos até hoje. Então, na Alemanha, os crentes não eram chamados de protestantes, eles eram chamados de evangélicos. Então, se você vai na Alemanha, as igrejas são igrejas evangélicas, de confissão luterana, porque abraçaram os princípios teológicos defendidos por Lutero, mas são igrejas evangélicas. O nome protestante foi dado para aquele movimento de príncipes que se opuseram à proibição do imperador de exercerem a sua fé evangélica. Então eles se levantaram e expuseram-se à própria morte defendendo a causa de Cristo e do Evangelho, e aquele grupo que estava ali, que afrontou o imperador e que disse que preferia morrer do que abandonar o Evangelho e abandonar Jesus Cristo, esse grupo foi chamado de protestantes. Mas a igreja, de maneira geral, ela foi chamada de evangélicos. Então, um dos primeiros pontos e uma das primeiras preocupações que a igreja teve, depois de descobrir as verdades espirituais do Evangelho que conduziam o pecador à salvação, era como, da maneira mais rápida possível, colocar essas verdades na mão do povo. E graças a Deus que Deus inventou a imprensa. Então, a questão educativa para a formação pedagógica, eles trabalharam muito bem nisso, e como consequência disso, a estrutura que nós usamos no desenvolvimento do estudante hoje pedagógico, ela é oriunda de Martinho Lutero. Então o sistema de ensino, como ele é organizado hoje, ele procedeu de um plano que foi escrito e produzido por Martinho Lutero, não mudou nada. Então ele influenciou demais a Alemanha, principalmente no que diz respeito ao aprendizado, né? Ela estava diretamente ligada à educação. Por quê? Porque as verdades espirituais, elas precisavam não apenas ser lidas, mas aqueles que leem as Escrituras, eles devem ter o mínimo de senso comum de saber compreender o significado delas. Um exemplo, nos princípios de interpretação bíblica, existe um dos princípios que diz que primeiro você tem que entender um texto gramaticalmente para depois entender ele teologicamente. Por que motivo? Porque o escrito fala. E o escrito foi interpretado pelo Espírito Santo e
foi trazido ao conhecimento pelo Espírito Santo, movendo homens, e o Espírito Santo, ao transmitir princípios espirituais, ele usou a língua humana. Então, aquilo que na língua humana significa o que está escrito, é o que Deus quer falar conosco. Se isso não for levado em consideração, se não existe uma verdade objetiva nas Escrituras, então ela não é palavra de Deus. Se todo mundo pode ler as Escrituras e falar o que quer dela, então a Bíblia não tem uma mensagem, mas ela tem. Então os reformadores se preocupavam. Não apenas os fiéis tinham que aprender a ler, e aprendendo a ler deviam ser munidos no mínimo de um senso de entendimento que pudesse levar eles a compreender aquilo que está escrito. Lutero trabalhou muito bem na tradução. Eu citei algumas semanas atrás que Lutero chega a dizer numa conversa que ele queria que um alemão, ao ler o Antigo Testamento, a passagem de Moisés, ele desconfiasse que Moisés era hebreu, de tão fiel que ele foi à língua alemã transcrevendo o que Moisés estava dizendo, a fim de que o povo alemão pudesse entender. Tanto que, se você for estudar a língua alemã, ou as origens da língua alemã, os fundamentos da língua alemã, você vai ter que ir para Lutero. E o instrumento que você vai usar para pesquisar as origens da língua alemã vai ser a Bíblia que Lutero traduziu. Então agora o povo tem um privilégio. Ele já foi alertado acerca dos erros que a Igreja Católica havia ensinado por tanto tempo, privando eles do caminho da salvação que Deus estabeleceu, e agora eles têm a Bíblia traduzida na sua própria língua. Mas de nada vai adiantar a Bíblia traduzida na língua de um povo que não sabe ler. Então os reformadores, eles trabalharam a fim de que cada povo ou cada cidadão da Alemanha pudesse ter o privilégio de aprender a ler, a fim de que ele pudesse ter acesso às verdades de Deus, ao ensino da palavra de Deus contido nas Escrituras. E para organizar ou reorganizar, porque havia um sistema de ensino controlado pela Igreja Católica, para reorganizar esse sistema de ensino a fim de que as pessoas pudessem ter acesso às Escrituras Sagradas e ouvir Deus falar com elas a partir das Escrituras, ele simplesmente organiza um sistema pedagógico de ensino que pudesse levar a pessoa em ascendência a crescer no conhecimento e, como consequência disso, na capacidade de interpretar as Escrituras. E a ideia pedagógica de Lutero era a seguinte: ele queria que fosse estabelecido na Alemanha uma escola pública para todo o povo. O governo deveria se tornar o responsável em oferecer instrução para o povo. Então, ensino de graça para toda a população da Alemanha. Como esse ensino pedagógico seria organizado? Então, a ideia de Lutero é que esse ensino deveria ser estabelecido em 3 grandes ciclos. O primeiro ciclo, que era quando você entrava, deveria ser chamado de ensino fundamental. O segundo ciclo, de ensino médio, e o terceiro ciclo, de ensino superior. Então, a estrutura de ensino que nós temos até hoje, ela procede de um sistema pedagógico com o propósito de reconfigurar o sistema de ensino alemão criado por Martinho Lutero e que permanece até hoje, e não é só na Alemanha, é em todos os lugares do mundo. Então, esse sistema de ensino e a maneira como ele é organizado, isso procede do plano ou do projeto educacional que Lutero criou para que fosse implantado um novo sistema de ensino na Alemanha do século XVI. Estimulado por isso, surgiram novas universidades. Então, em 1527, no dia 1º de julho, começou a funcionar a primeira universidade evangélica da era medieval, ou da primeira universidade evangélica protestante que foi fundada na história. Essa universidade, ela se chamava Philips University Marburg, e ela tem esse nome de Philips porque ela foi fundada pelo conde Filipe,
E por que esse conde fundou uma universidade? Porque Lutero chegou para ele e o aconselhou a fundar. Qual era o propósito dessa universidade? Primeiro, era treinar os pregadores e os teólogos que abraçaram a reforma protestante. E aqui isso é uma marca, gente. Deus usou o conhecimento para habilitar esses homens a fazerem o que eles fazem. Foi o conhecimento profundo das Escrituras, das línguas, da teologia que Deus usou. Até alguns anos atrás, nós lidávamos lá em João Pessoa com uma situação que deixava a gente meio estressado, e por força disso, cada vez que eu ia numa igreja e me fazia essa pergunta, eu dizia: infelizmente, alguns grupos de evangélicos estão se preparando para fundar no futuro a igreja dos evangélicos mendigos. Porque foi, pelo menos na década de 2000, de final de 90, 2000, havia muitos jovens em especial que depois de ouvirem o Evangelho e crerem em Cristo diziam: eu não preciso mais estudar. Eu já tenho Cristo, já tenho minha salvação, então não preciso mais de nada. Eles simplesmente passaram a acreditar num cristianismo que faz com que eles caminhem fora do chão. E como consequência disso, eles iriam arcar futuramente com a falta de habilidade para disputar qualquer vaga de emprego que viesse a ser oferecida por falta de instrução. Além de que a falta de instrução faz com que continuamente nós percamos a facilidade de exercer um raciocínio interpretativo e crítico sobre as coisas, e aí a gente fica fácil de ser manipulado, porque já que a gente não tem muita habilidade no raciocinar, então qualquer coisa que nós tentemos estudar e que começa a complicar, nós já largamos e passamos a acreditar em qualquer coisa que nos dizem. E não foi para isso que Deus permitiu que as Escrituras chegassem à mão do povo. E era necessário que esse povo estivesse habilitado e capacitado para não apenas ler as Escrituras, mas para compreender. Então, para capacitar aqueles líderes e pregadores que surgiram naquela época, então o primeiro passo foi fundar a primeira universidade protestante na cidade de Hessen, para que pregadores, leigos, eruditos religiosos pudessem aperfeiçoar o seu conhecimento e simplesmente poder ensinar o rebanho de forma mais qualificada. Essa universidade não somente tinha curso de teologia, como era o principal, mas também foi estabelecido o curso de direito, de medicina e de filosofia. Lembrando que filosofia daquela época tratava da arte do pensar. Não é como hoje. Filosofia hoje é usada como um sistema bancário, como a gente chama, a fim de empurrar e incutir na mentalidade dos estudantes o marxismo cultural, com todas as suas implicações de ideologia de gênero, feminismo e aí por diante. Então, o que os filhos nossos estudam no colégio e na universidade como sendo filosofia não tem nada a ver com filosofia. Existem algumas matérias que são, na verdade, eles conseguiram empurrar isso em todas as matérias. Os meninos que eu digo lá em casa: pai, a gente tem aula de filosofia e sociologia em casa, a gente já não aguenta nem isso no colégio, não é? Mas um dia estavam estudando para uma prova de literatura e leram em voz alta lá, porque não sei o que da burguesia com o proletariado e não sei o que. Eu disse: mas o que isso tem a ver com literatura? Deviam estar estudando sobre estrutura de pensamento, estrutura de discurso, tipos de descrição, narrativa, poesia, prosa, essas coisas, e lá na matéria de literatura estava se fazendo do conflito entre a burguesia e os pobres, essas coisas todas. Eu não acredito. Mas a filosofia daquela época era o instrumento através do qual eles eram levados a aprender a pensar, a saber expor e explicar de forma clara, partindo do princípio de um fato, aquilo que eles queriam que se tornasse conhecido. Isso ajudou muito os reformadores e os pré, à exceção de
Pedro Valdo, eles passaram por esse sistema de ensino e eles aprenderam e tiveram que estudar os escritos do grego, dos clássicos, e como consequência disso aprenderem a língua e a partir daí começar a compreender de maneira mais clara aquilo que está escrito. Então eles tinham a Bíblia na sua própria mão. Mas para que a Bíblia surtisse o efeito necessário, era necessário que os homens que iriam lidar com ela estivessem habilitados a instruir o rebanho, e o rebanho precisava também ser instruído para não ser influenciado ou dirigido cegamente por aqueles que estavam ensinando o caminho, principalmente porque a autoridade da igreja está nas Escrituras. Quem determina aquilo que a igreja crê e quem determina o modo que a igreja deve viver são as Escrituras Sagradas. Se não encontra apoio nas Escrituras, então não deve fazer parte do exercício da fé cristã. Como consequência dessa atitude de simplesmente promover um tipo de sistema que pudesse levar o povo a aprender a lei e aprender a pensar, que esse pensamento influenciou não apenas a Alemanha de Lutero, mas também a Suíça de Calvino e influenciou a Escócia de John Knox e simplesmente alcançou não apenas o século XVI, mas com o advento de missões modernas no século XVIII, XIX e XX, nós vemos isso na maneira como as igrejas históricas elas plantavam igrejas. E nesse sentido, inclusive, quando o Evangelho chegou no Brasil, há cerca de, pelo menos a nível das igrejas mais conhecidas hoje, há cerca de 150, 160 anos atrás, então, a maneira como os missionários trabalhavam reflete a influência que eles receberam de Lutero e dos reformadores. Então, não apenas Lutero se preocupou em trabalhar para um sistema de ensino público gratuito que levasse a população inteira a aprender a ler para que elas tivessem acesso à Bíblia Sagrada, mas também Lutero, uma das preocupações diretas de Calvino, melhor dizendo, era com a educação, tanto a educação da população, e isso nós vamos ver quando estivermos estudando Calvino, mas também com a preparação daqueles que foram chamados para ser obreiros, vocacionados. Então, em Genebra, isso aí já vai ficar mais claro quando falarmos de Calvino, ele fundou a Academia de Genebra. E boa parte dos reformadores ou dos ícones que são citados a partir de Calvino tiveram o privilégio de ir para Genebra, se prepararem, terem conhecimento mais profundo das Escrituras e da teologia e depois voltarem para os seus países a fim de partilharem aquilo que aprenderam. E o trabalho da Academia de Genebra influenciou várias nações ao redor, quando os seus pastores vinham, passavam um tempo na academia estudando e voltavam para o seu país. Então, Calvino ele se preocupou, e em 1559 ele fundou a Academia de Genebra, que tinha como propósito difundir os conhecimentos das Escrituras e teológicos procedentes do movimento de reforma. Tivemos um reformador chamado John Knox. Ele foi o reformador que implantou o protestantismo na Escócia. Ele é o fundador da igreja presbiteriana, que é tão conhecido. E John Knox, quando ele implanta e estabelece o pensamento reformado na Escócia, um dos seus projetos foi desafiar o governo a fundar uma escola em cada cidade da Escócia. A ideia é, se a Bíblia ela é poderosa para transformar a vida de um pecador, então não existe instrumento mais poderoso para essa transformação do que você colocar a Bíblia na mão dele, na sua própria língua, e ele gastar o seu tempo ouvindo Deus falar através das Escrituras. Isso não implica, como é muito comum hoje, das pessoas pensarem, então se eu tenho o Espírito Santo para me falar através das Escrituras, eu não preciso de pastor, de mestre ou de qualquer outra coisa para me orientar. Já dá para se ver que essa pessoa está sendo dominada por outro tipo de espírito. Porque a Bíblia diz que os profetas, os apóstolos, os pastores, os evangelistas e os mestres foram dados de presente à igreja, para que a igreja seja instruída de maneira mais profunda.
Eles não são os donos da igreja, eles não são os reis da igreja, nem cabeça, mas são apenas instrumentos a quem Deus atribuiu uma função do corpo para que o rebanho cresça e esteja mais capacitado para partilhar essas verdades concernentes ao reino de Deus. Em 1689 foi criada a Sociedade para a Promoção do Conhecimento Cristão. Então, quando a gente viu essa corrente na década de 90, 2000, de muitos dizerem, agora que eu tenho Jesus Cristo, eu não preciso nem mais estudar, e muita gente largava os estudos, porque não precisava estudar, que Deus ia abençoar ele ia se dar bem. E aí eu comecei a pregar sobre a futura igreja dos mendigos gospel, né? Porque esse seria o fim quase certo dessas pessoas por desprezarem a leitura do nosso tempo. Para conduzir uma pessoa para o céu, você precisa pregar o Evangelho. Para ver o povo de Deus santificado, você precisa ensinar a palavra. Para que a igreja dê um bom testemunho no meio das trevas desse mundo, ela precisa ser santificada. Mas para você disputar uma vaga de emprego com um ímpio lá que se mata de estudar, você tem que estudar. Porque senão os ímpios vão ficar com os melhores lugares, com os melhores estilos de vida, porque simplesmente eu não consegui sentar na frente de um formigueiro e aprender com as formigas. Então, nesse sentido, os reformadores, eles tinham essa consciência. Os crentes precisavam estudar, porque quanto mais eles estivessem hábeis à arte do pensamento, eles iriam compreender mais e mais as Escrituras. E, por causa dessa ideia, Lutero escreveu uma carta para os conselheiros alemães e os prefeitos das cidades da época. E a carta ele dizia o seguinte: é realmente um pecado e uma vergonha que tenhamos que ser estimulados e incitados ao dever de educar nossas crianças e de considerar seus interesses mais sublimes, ao passo que a própria natureza dever-nos-ia impelir a isso, e o exemplo dos brutos nos fornece variada instrução. E aí ele diz: não há animal irracional que não cuide e instrua seu filhote no que este deve saber, exceção feita à avestruz, a quem diz Deus, ela, a fêmea do avestruz, põe ovos na terra e os aquece na areia, e é dura para com seus filhotes como se não fossem dela. E de que adiantaria se possuíssemos e realizássemos tudo mais, e nos tornássemos santos perfeitos, se negligenciássemos aquilo que é para aquilo que essencialmente vivemos, a saber, cuidar dos jovens. Em minha opinião, disse Lutero, não há nenhuma outra ofensa visível que aos olhos de Deus seja um fardo tão pesado para o mundo e mereça castigo tão duro quanto a negligência na educação das crianças. Então Lutero simplesmente ele disse que não era preciso eles ficarem insistindo com os adultos para que eles cuidassem da educação dos seus filhos. Você vai ter que entender isso no contexto. Imagine, se fosse aqui em Santa Rosa do Sul, 90% da população analfabeta, nós falássemos uma língua diferente de Sombrio e de Torres ou de qualquer outro lugar e chegasse a Santa Rosa a Bíblia traduzida na nossa própria língua. Os pais que negligenciavam a educação dos filhos estavam privando esses filhos de terem acesso à verdade de Deus desde a idade mais tenra. E aí Lutero diz que esses homens deveriam ser merecedores de um grande castigo. Aliás, do pior castigo que pudesse ser dado a eles, porque eles estavam privando não apenas das suas vidas, se negligenciassem em não aprender, mas a vida dos seus filhos, de usufruir do privilégio de poder ouvir Deus falar na sua própria língua. Imagine, se numa época como a nossa, que nós temos centenas de traduções de Bíblia ao nosso redor, à nossa disposição, e a coisa mais difícil que, como pastores, nós temos, isso é cabível, é tentar levar as pessoas a ler a Bíblia todo dia de forma contínua. E é difícil também tentar fazer pastores fazer isso. Ler a Bíblia todo dia de maneira contínua, sistemática e tudo mais.
Como nós podemos anelar ter uma igreja que conheça a verdade de Deus, que conheça as Escrituras? Se nem a leitura das Escrituras, e pior o ensino, o estudo dela, a gente consegue convencer tendo as mais diversas versões imagináveis das Escrituras à nossa disposição. Aqui, eles só tinham uma, e eles não sabiam ler. Então, eles deveriam correr para isso. E ele, falando sobre a responsabilidade dos pais, ele diz o seguinte, ele faz algumas críticas aos pais, e ele diz que os pais, por negligenciarem o sagrado dever de educar os filhos, seja pela falta de piedade e honestidade, seja pela falta de formação dos próprios pais, os filhos eram privados de se desenvolverem intelectualmente e espiritualmente. Antigamente a gente ouvia muito esse discurso quando se questionava a falta de ensino para as crianças em determinadas localidades ou em determinada classe social. Então, um provérbio que era muito citado antigamente é que estudo de pobre é enxada. Então, pobre não tem que ir para a escola, pobre tem que ir para a lavoura aprender a trabalhar. E isso trazia prejuízos, né? Porque essa criança vai crescer e quando chegar adiante ela vai está, em certo sentido, privado de poder exercer um tipo de formação que possa lhe dar uma vida melhor. Às vezes, naquilo que eles fazem, eles se dão bem, mas via de regra, principalmente no mundo como nós vivemos hoje, o caminho da educação é o caminho mais rápido para que você se dê bem. Agora, veja bem, não é o caminho da educação para você exibir um diploma. Naquela chamada no Rio de Janeiro para o concurso público para Gari, horrorizou o pessoal responsável pelas inscrições a quantidade de pessoas com mestrado e doutorado que se candidatavam ao emprego de Gari no Rio de Janeiro. Num Brasil onde há carência de doutores na universidade, você imaginar um doutor com diploma formado candidatar-se à vaga de Gari, então a coisa fica meio difícil. E eles foram fazer uma análise do que tinha acontecido. E eles descobriram que essas pessoas tinham seus títulos de doutorados feitos por universidades de padrão baixo, em cursos que não estimulavam tanto o ensino e como consequência só do cumprimento das atividades davam um título e aí por diante. Então, nesse sentido, quando a gente fala que a educação é o melhor caminho para que você possa ter uma vida melhor futuramente, nós falamos para pessoas que estudam e se destacam. Quem se destaca na área de ensino, no que diz respeito no seu crescimento na área de estudo, não sobra. Nas universidades, o melhor aluno da sala está empregado antes de acabar. As empresas colocam um olho em cima daqueles que têm as melhores notas. As portas do curso de mestrado e as bolsas para que você continue estudando sem pagar e ainda recebendo se abrem para aqueles que têm o melhor desempenho. Então, quando a gente diz que o ensino é a porta aberta para uma vida mais tranquila em termos materiais e financeiros, dizemos para pessoas que de verdade são estudantes e não apenas alunos, que vão para uma sala de aula esperando tirar a média e para passar e no fim da jornada ter um diploma para dizer eu terminei os meus estudos. Nem começou. Então, nesse sentido, havia uma grande pretensão e, além do mais, que o estudo contínuo, ele potencializa a nossa capacidade de entendimento a fim de compreender aquilo que está escrito de maneira mais clara, lembrando de um princípio que veio da reforma que foi citado. Você precisa entender gramaticalmente um texto antes de fazer uma afirmação doutrinária em cima dele. Ontem, quando eu entrei na sala de discipulado, eles estavam discutindo sobre o texto grego, né? E Ana pediu para eu mostrar algumas coisas no texto grego que poderia mostrar a importância disso, né? E eu fui dizer um exemplo. Você chega e lê em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aí você vai e encontra um crente que está passando uma luta, um sofrimento, e ele olha para você e diz, irmão, até parece que Deus não me ama. Porque se ele me amasse, eu não estaria passando por isso. Essa pessoa ainda não teve uma compreensão do que significa o amor de Deus demonstrado.
O tempo verbal do amor deixa claro que Deus nunca mais na história dos homens vai mover um dedo para que os homens acreditem que Ele ama eles ou não ama. Porque nada, absolutamente nada, que possa acontecer com a nossa vida, em termos de sofrimento, pode se comparar ao sofrimento que Deus passou na pessoa do seu Filho, aqui vindo a esse mundo para salvar a nossa vida. Então Deus nunca mais vai fazer nada para dizer para mim, para você, que me ama ou que te ama. Imagine, Paulo escreveu a carta aos Romanos cerca de 30 anos, ou um pouquinho mais depois que Cristo morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus. E ele escreve para os romanos que Deus prova, no tempo verbal grego, o tempo presente tem uma ação contínua. Então Paulo está dizendo que Deus continua provando o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, 30 e poucos anos depois, ele vai falar do amor de Deus para uma igreja que estava surgindo, que estava estabelecida. E ele diz: vocês querem saber como é que Deus ama vocês? Olhe para o que ele fez através do seu Filho para salvar a vida de vocês no passado. Ele não vai dar mais nenhuma prova. Ele não vai fazer mais nada. Ou você pega um texto como: tudo que pedires crendo recebereis, e aí você vai interpretar esse texto e descobre que o verbo principal está no subjuntivo. E aí você diz: está vendo, irmão? Se você crer, Deus vai lhe dar. Você está interpretando o verbo no indicativo. Pregou uma heresia. O subjuntivo é o verbo que estabelece possibilidade. O texto está traduzido correto, mas a não observação da forma verbal faz com que boa parte dos pregadores preguem uma heresia lá, prometendo que se você crer, Deus vai lhe dar. Quando o texto está dizendo que é possível que você receba o que pede. E aí, por quê? Pensando naquilo que Paulo diz em Efésios 3,19, porque Deus é poderoso para fazer. Ele não é obrigado a fazer. Você não pode colocar uma rédea em Deus, mas você sabe que, por Ele ser Deus, Ele pode lhe abençoar. Então você vai na porta e bate. Então, nessa questão da consciência dessas estruturas, o aprendizado contínuo e o fato de estudar continuamente vai nos ajudar a interpretar essas realidades. São textos comuns, como o da teologia da prosperidade. Tudo que você ligar será ligado no céu. Infelizmente, nós temos essa tradução na corrigida, foi um erro, de tradução. Todas as demais traduções que eu peguei foi corrigido esse erro, mas a preferida é essa tradução, se eu não me engano, porque ela foi feita diretamente, uma parte assim, essa tradução foi feita do inglês, não é? Então, o que acontece? Por causa disso, tudo que ligasse na terra terá sido ligado no céu, será ligado no céu. Aí começou a dizer que a terra comanda o céu. Então, irmão, o que você ligar aqui vai ser ligado lá em cima. E Deus vai fazer. Aí surge determinar, surge reivindicar, surge exigir, surge decretar. Por quê? Porque se eu abro a minha boca e digo: é assim, eu tenho fé, Deus é obrigado a me dar, como o Bispo Macedo fala direto na TV. Só que ali a construção era diferente, não é? O texto não está afirmando que aquilo que a igreja determinar aqui, o céu vai carimbar. Mas ele está dizendo justamente o contrário, que só vai ser carimbado aqui o que a igreja fizer no tempo presente, se no tempo passado Deus ter dado o aval dele antecipadamente. Se ele não fez o dedinho de positivo dele, não tem decreto, reivindicação, tomar posse que venha fazer as coisas ser trazidas à existência. A não ser que o diabo, para afundar a pessoa na heresia, faça o milagre da mentira, como se diz, que faça essa pessoa ser conduzida ao erro e se afundar mais no erro, e isso, infelizmente, ele pode fazer. Então, esse treinamento de raciocínio, ele é adquirido à medida que você vai estudando, e os reformadores, eles sabiam isso. Então, eles se dedicaram e se esmeraram e criaram metodologias que pudessem fazer com que o crescimento no conhecimento dos crentes, a fim de que a cada dia eles estivessem mais habilitados para compreender o que as Escrituras diziam, fosse estabelecido.
Para você ter uma ideia, a gente vai pular uma época, né, que é a era do movimento missionário, mas quando houve o movimento missionário, século XVIII e XIX, o evangelho se espalhou pelo mundo, chegou aqui no Brasil, século XIX. E o que é que acontece? Se você for estudar a história das denominações históricas, assim, batista, a presbiteriana, a congregacional, a igreja, deixa eu ver aqui, são 4 grupos, luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas, congregacionais, que são as mais antigas que chegaram aqui no Brasil, existe uma marca, principalmente por quê? Porque no século XIX a XX, o catolicismo ainda era muito forte, né? Em termos religiosos, havia uma pressão muito grande do catolicismo para impedir o crescimento evangélico no Brasil. Para você ter uma ideia, e infelizmente, por força da ignorância, o pessoal não entende porque normalmente nas igrejas evangélicas não existe cruz. A teologia da prosperidade, por ignorância, disse que era porque era um sinal de maldição. É complicado a gente pensar nisso, né? Mas, na verdade, foi um pensamento ignorante, humano, e até se bobear por influência demoníaca. Mas as igrejas evangélicas não têm cruz no Brasil, porque quando na época imperial o imperador liberou e estabeleceu a liberdade religiosa no Brasil, para que isso fosse concedido, uma das exigências da Igreja Católica foi que não tivesse cruz nos templos evangélicos, para não fazer associação uma ao outro. Hoje em dia não tem mais esse problema. Muitas igrejas evangélicas, elas já colocaram uma cruz, não com imagem, mas uma cruz, porque é o símbolo da vitória do Evangelho, quando Cristo morreu na cruz, ressuscitou e ascendeu. Então hoje não é tanto problema. Mas uma coisa marcou a introdução das missões evangélicas de fora e que revelavam essa influência reformada, é que, como eles não poderiam ir para grandes cidades, a princípio, por causa da pressão católica e o domínio que o catolicismo exercia, as missões foram para o interior. E aí tem um problema, a maioria das pessoas do interior eram analfabetas. Qual era a primeira estratégia? Fundar uma escola. Por quê? Porque o princípio de crescimento espiritual é que você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia para crescer. Então era impossível na cabeça deles, eles crescerem, o Evangelho poderia ser pregado e eles crerem, mas depois de crerem, como é que o crescimento iria acontecer de maneira mais intensa e eles estariam aptos a anunciar essa verdade, se eles soubessem ler, aprendessem a ler e fossem instruídos a como compreender as Escrituras. E como consequência disso, as igrejas, elas começavam com escolas, principalmente porque não havia tanta pressão católica em determinadas regiões. Agora, quando o número de evangélicos no Brasil começou a crescer e invadir as grandes cidades, hoje nós não temos esse problema. Aliás, temos por força da ideologia da educação disseminada pelo governo, né? Mas eles foram obrigados a começar a estabelecer escolas também nas capitais, nas grandes cidades, porque, vou usar um termo popular, né? Os cristãos evangélicos, eles passaram a sofrer bullying nas escolas públicas por causa da fé religiosa que eles exerciam. Eles eram discriminados nas escolas, tratados como, eram marginalizados por causa da fé que tinham, e para socorrer esses cristãos, esses jovens cristãos, essas crianças cristãs que precisavam ser ensinadas, então as igrejas evangélicas começaram também a fundar escolas nas cidades. Então, a necessidade de saber ler para o crescimento espiritual fez com que a igreja evangélica investisse na educação, e isso se tornou uma marca do cristianismo, principalmente no que diz respeito à plantação de igreja. Hoje, o nível de analfabetismo é muito pequeno no Brasil. Então, nesse sentido, nós temos que tornar a palavra conhecida.
Nós temos que tornar a instrução da palavra, a verdade de Deus conhecida e munir as pessoas de meios para ter e possuir as Sagradas Escrituras nas suas mãos, a fim de que, lendo as Escrituras, elas possam ser convencidas de que caminho elas devem seguir. A década de 80, eu quero terminar aqui antes de fazer algumas citações sobre o que a gente aprendeu da outra vez. Nós tivemos um boom do crescimento evangélico no Brasil. Você, se entrar no Google lá e colocar boom, B-O-O-M, do crescimento evangélico, né, que é o crescimento quase que explosivo, a ideia é que na década de 80 para 90 se fundava só no Rio de Janeiro, nas favelas, uma igreja evangélica por dia, era aberta. Então, o número de evangélicos no Brasil em uma década praticamente duplicou ou triplicou. E a questão é, o que foi que possibilitou esse crescimento? Talvez alguém diga, a igreja sofreu um avivamento e foi para o mundo pregar. Eu, particularmente, não analiso dessa maneira. Década de 80, 90, nós tivemos uma revolução que já vinha, mas que se tornou mais clara no meio do catolicismo, a renovação carismática católica. E o que foi que a renovação carismática católica fez, em primeiro plano? Ela liberou uma coisa que a Igreja Católica proibia desde a Contra-Reforma, que os católicos lessem a Bíblia. Então, o que é que acontece? Liberaram e disseram para eles, vocês não podem interpretar, pode só ler. Só que as questões concernentes à salvação são claras. Não tem como contradizer que a salvação é pela graça por meio da fé. Não tem como esconder que o perdão dos pecados vem proveniente do sangue de Cristo derramado na cruz. Não tem como esconder, a não ser que a pessoa ainda esteja morta em delitos e pecados, que ao ler que a justificação, a absolvição da culpa e do castigo eterno vem pela fé em Jesus Cristo. Então, simplesmente colocaram dentro da Igreja Católica aquilo que os reformadores tanto queriam. Se nós colocarmos o Evangelho e soltarmos ele vai fazer o que tem que fazer. E como consequência disso, eu me lembro quando João Paulo I veio no Brasil, ou foi o segundo, ele fez um culto lá em São Paulo, uma missa, e a missa dele reuniu 250 mil pessoas. No mesmo dia, o Bispo Macedo estava fazendo um culto em São Paulo que reuniu 1 milhão de pessoas. E ele se reuniu com a cúpula e queria saber o porquê isso estava acontecendo no Brasil. A média naquela época era que 100 mil católicos por mês abandonavam a fé católica e se tornavam protestantes. Ele não sabia o porquê, mas os reformadores já sabiam. Se nós colocarmos a Bíblia traduzida na língua do povo, na mão do povo, a palavra de Deus vai cumprir com o propósito para que ela foi mandada. Então nós temos esse instrumento. Às vezes queremos tentar fazer as pessoas chegar à salvação por outro caminho. Não existe outro. Temos que tornar o Evangelho conhecido. Temos que tornar as verdades de Deus conhecidas e, como consequência da ação do Espírito Santo nos ouvidos e no coração daqueles que fazem parte do rebanho de Deus, dia a dia o Senhor vai acrescentar à sua igreja aqueles que haverão de se salvar. Então, o conhecimento da Bíblia colocado na mão do povo fez com que eles compreendessem as verdades e, como consequência disso, os ensinamentos errados viessem à tona. Lembra de Paulo? Você apresenta a verdade, o erro é exposto, a Bíblia diz o que você tem que fazer e como fazer. É a estrutura de Tiago, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Então você só tem que apresentar a verdade e a verdade vai fazer. Na época da Reforma, o que levou a igreja protestante, a igreja evangélica a ser estabelecida e o abandono em massa de pessoas da igreja católica. Primeiro, foi a descoberta que a salvação é pela graça, por meio da fé, e não por boas obras, obediência aos sacramentos ou a compra de indulgência ou a participação da missa.
Esse era o princípio e a proposta de salvação que a igreja tinha. Você obedece o sacramento, faz boas obras, participa da missa, que é a repetição do sacrifício de Cristo, e por os teus pecados que ainda estão pendentes, pague e dê um dinheirinho para a igreja, que ela lhe dá uma cartinha de indulgência dizendo: você está perdoado. Então, quando eles são expostos e a graça de Deus é apresentada, todos esses erros caem. Segunda coisa, que somente a Bíblia é a palavra autorizada de Deus. Então, esse foi um dos problemas que o Zwingli enfrentou, foi um dos problemas que Lutero enfrentou, foi um problema que John Royce e John Wycliffe enfrentou, quando eles pronunciaram que a autoridade da Bíblia era o fundamento da igreja e era maior do que a palavra do Papa e dos concílios quando contradissessem ela. Então, se o Papa diz uma coisa, o concílio diz outra, a tradução da igreja diz outra e a Bíblia diz outra, eles começaram a pregar: fique com a Bíblia. Ela é a palavra, ou a única palavra autorizada de Deus para a vida daqueles que fazem parte da sua igreja. Terceiro, ela deveria ser traduzida e colocada na mão do povo comum, disponibilizada a cada cidadão do reino ao qual eles estavam fazendo. Então, Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, do latim, mas traduziu. O Pedro Valdo pagou 2 eruditos da época para traduzir os evangelhos e algumas passagens para a língua romana na época, a fim de que o povo pudesse pelo menos ter o conhecimento do evangelho na sua língua. John Royce, ele pregou na língua do povo e expôs. Alguns estudiosos chegam a dizer que ele traduziu uma parte das escrituras para a língua também, só que nem todos entram num acordo. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. William Tyndale, que foi morto, traduziu para o inglês novamente e agora a partir dos originais. Então, esse esforço deles era com a certeza de que a palavra de Deus poderia fazer isso. Todos os crentes são sacerdotes de Deus. Então, nesse sentido, o relacionamento pessoal com Deus era mediado por Jesus Cristo somente. Todo crente tinha acesso a Deus e, volto a dizer, o sacerdócio universal dos crentes estabelece que nós somos sacerdotes uns dos outros. Ele é exercido na comunidade e na apresentação do Evangelho para o mundo. Não dá para ser sacerdote sozinho. Eu sou sacerdote, então eu tenho acesso à presença de Deus, então posso viver minha vida de cristianismo solo. Não posso. O sacerdócio cristão é exercido entre o corpo de Cristo, a fim de que cada membro seja ajudado a cumprir o seu papel e a apresentação do Evangelho, apontando o único caminho da salvação para um pecador que está perdido. Deus, ele só nos deu 2 sacramentos, ou 2 ordenanças, que são o batismo e a ceia, e aí os 5 sacramentos foram embora, tirando da Eucaristia o poder salvífico. Isso é que dava autoridade à igreja e aos padres de manterem os fiéis na rédea sobre a ameaça. É muito o que nós vemos nas igrejas mais radicais conservadoras, quando os líderes ficam ameaçando os crentes de perda de salvação se eles não obedecerem às regrinhas de lá. Não apenas nas conservadoras, mas nas neopentecostais também tem isso. Então, sobre a ameaça de salvação, de perda de salvação, os pastores seguram o rebanho, que não dão ouvidos àquilo que eles determinaram. E isso nada mais é do que o reflexo da cultura católica medieval impressa em muitos grupos que querem ser reconhecidamente evangélicos e, infelizmente, não o são. Então, a ceia é apenas um memorial. Nós seguimos a ideia de Zwingli, não de Lutero, e a doutrina da transubstanciação, que dava ao sacerdote o poder de transformar, através de uma oração, o pão no corpo e o vinho no sangue de Cristo, foi deixado para trás. Na verdade, ela expressa justamente aquilo que Paulo diz em 11:26 de Corinto: todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, o rebanho vai beber. Eles proclamam a sua fé. Eles proclamam a certeza de que foi a obra de Cristo que salvou a vida deles no tempo presente, de tal maneira que eles podem olhar para a segunda vinda com um olhar de esperança. Tudo foi consumado lá atrás. Então eles agora podem participar do sangue, porque o poder da mediação da salvação não pertence mais ao sacerdote e à igreja, ela pertence unicamente a Jesus Cristo.
Então, essas mentiras foram trazidas à luz e a verdade prevaleceu. Acabou-se com a venda de indulgências, a promessa de perdão por pagamento de dinheiro, e eu acho interessante que o movimento neopentecostal tirou o perdão, porque é um absurdo, né? Mas conseguiu convencer multidões e multidões que a bênção de Deus se compra por dinheiro, e quanto mais dinheiro você der, mais fácil a bênção de chegar. Isso nada mais é do que a introdução de costumes e práticas supersticiosas do catolicismo medieval, infelizmente, em algumas igrejas que dizem que são evangélicas. Elas só mudaram o fim, mas o princípio do erro é o mesmo. Deus abençoa quem paga. Então, Cristo, o sacrifício e a mediação de Cristo não serve para todas as coisas, mas algumas coisas, se você quiser de Deus, você vai ter que dar dinheiro para a igreja. Então, isso tem se tornado um dos grandes males da nossa era. Uma das verdades foi a apresentação da depravação total dos homens, e aí é só a partir daí que a graça passou a fazer sentido para um homem que se descobriu corrompido em extremo pelo pecado. Não dava mais para acreditar nas boas obras, não dava mais para acreditar em sacramento, não dava mais para acreditar em missa, não dava mais para acreditar que o pecado dele poderia ser perdoado por algum pagamento que ele fizesse. E aí a mensagem do Evangelho, que Deus, ele perdoava e purificava todos aqueles que crescem em Cristo, trouxe esperança para esse pecador que estava perdido. Então, a cruz foi a solução para aqueles que estavam vivendo em desespero, na iminência de morrerem a qualquer momento, coisa muito comum na Idade Média. Por último, a prática da oração direta a Deus. Então, nesse sentido, eles aprenderam que eles poderiam, por força da transformação da sua condição e de aceitação diante de Deus por intermédio da cruz e do sangue de Cristo, eles agora poderiam orar e deveriam direto ao Pai. Então, se eles precisassem de alguma bênção espiritual da parte de Deus, eles não precisavam mais correr aos santos. Eles não precisavam mais se ajoelhar diante de uma imagem de Maria e pedir. Cristo abriu as portas do céu para o pecador redimido. Ele agora, pela fé em Jesus Cristo, poderia falar diretamente com Deus, mediado pelo Espírito, tendo a certeza que Jesus está à destra de Deus e intercede por ele. Então existiria uma série de coisas que poderiam ser apresentadas, mas aqui os reformados entenderam que se as pessoas não aprendessem a ler, e elas não fossem estimuladas a aprender, a compreender textos escritos a fim de poderem descobrir na sua leitura pessoal verdades da palavra de Deus que pudesse ser abençoada, de nada adiantaria a tradução das Escrituras. Então nós temos o privilégio hoje. Nós sabemos ler, pelo menos a grande parte, a maior parte. Temos a capacidade de compreender aquilo que lemos. Temos uma infinitude de traduções da Bíblia no português, que algumas simplesmente dá vontade de comprar e queimar com tanta distorção que tem para tentar se adequar às expectativas do mercado. E o que nós fazemos com isso? Imagine, se Lutero disse para uma época em que a maioria das pessoas era analfabeta, se só tinha uma tradução da Bíblia, principalmente aos pais, que eles eram merecedores do maior castigo que tinha, porque estavam privando os seus filhos de serem abençoados intelectualmente e espiritualmente por não poderem ler as Escrituras. Imagina o que ele iria dizer para a gente. Que sabemos ler, não temos uma só tradução, temos uma centena de versões e não desfrutamos do benefício de crescer espiritualmente e no conhecimento da verdade de Deus diariamente pela palavra de Deus. Temos que pedir misericórdia a Deus e pedir para que Ele nos faça aprender com esses homens. Marca da reforma: Deus usou o conhecimento dos homens. Ele preparou e possibilitou esses homens serem munidos de um conhecimento tremendo, não apenas das Escrituras, mas de muitas outras coisas, e Deus usou isso para que hoje pudéssemos olhar para trás e dizer: olha, 500 anos da reforma. O problema é, quem vier daqui a 500 anos
Nós esperamos que eles olhem para 1000 anos e para 500 aqui, digo, olha, naquela década de 2010 até 11 a 2020, houve um grupo de pessoas que se levantou e conheciam de tal maneira a palavra de Deus, que nós estamos sendo abençoados hoje, não apenas pelo trabalho dos reformados, mas pelo trabalho que eles exerceram. Que ninguém diga, mas era Martinho Lutero, mas era Calvino, mas era Zwinglio, mas era... Vale a biografia deles. Nós apresentamos aqui as coisas boas para vocês não ficarem escandalizados com os defeitos que eles tinham. Eram homens iguais a gente, mas que acreditaram que Deus poderia usar a vida deles para abençoar outros. Então, que nós venhamos pedir a Deus para abençoar a nossa, e nós cremos que através da bênção de Deus, Deus pode abençoar muita gente. Então vamos orar, pedir a Deus que nos ajude. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Deus. Pedimos ao Senhor que nos ajude, pedimos mesmo. Pedimos ao Senhor que venha trabalhar no nosso coração e saber que vale a pena pagar o preço, Senhor, para conhecer a Tua palavra de maneira mais profunda, Senhor, conhecer os princípios e as verdades contidas nela de maneira mais clara, Senhor, a fim de nós podermos, ó Deus, ter a esperança de que o Senhor pode usar a nossa vida, para não apenas abençoar, Senhor, a nossa comunidade, mas influenciar, Senhor, a nossa comunidade, Senhor, aqueles que o Senhor tem nos dado a oportunidade, Senhor, de pregar para eles, e que através do serviço que façamos hoje, nós possamos influenciar as próximas gerações, Senhor. Mas para que isso aconteça, ó Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração, Senhor, e nos faça abraçar o preço que tem que ser pago, Senhor, para que nós possamos conhecer mais e mais a Tua palavra, Senhor, que venhamos ser libertos dessa figura, Senhor, tão moderna, de que são os líderes que precisam saber, são os pastores que precisam saber, porque esse foi o motivo através do qual a Igreja Católica escravizou tanta gente na ignorância por cerca de 1000 anos, Senhor, e o Senhor nos deu o privilégio de não vivermos escravos dessa ignorância, mas nos muniu de condições de crescermos e crescermos, a fim de que a nossa vida seja útil para aqueles que ainda estão começando no conhecimento. Por isso, sei com a minha vida, sei com a vida dos Teus filhos e filhas que se encontram aqui, nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Só